Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a sua vida. Hoje eu quero compartilhar contigo uma mensagem que está registrada em Lucas capítulo 10, versículos 30 a 37. De lá extrairemos a temática Faça a diferença. Acompanhe comigo. E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Fazer a diferença. O que isso significa? Será que é fazer algo inédito? Algo que ninguém nunca fez? Será que é reinventar a roda? Há uma frase de John Gardner muito interessante. Ele diz assim: excelência é fazer as coisas ordinárias, coisas comuns, de uma forma extraordinária. Ou seja, você pode fazer coisas simples, mas fazendo o seu melhor. Deus não quer que você faça algo que não está no seu alcance. Deus não quer que você faça além do seu limite. Deus conhece todas as suas limitações. Ele quer que você faça aquilo que está ao seu alcance. Primeiro, precisamos analisar o contexto escriturístico. Afinal de contas, escolhemos Lucas capítulo 10 porque tem mensagens importantíssimas aqui que precisamos extrair para as nossas vidas. Mas o que estava acontecendo quando Jesus ensinou esta parábola? Quando Jesus contou esta história? Bom, Jesus Cristo foi abordado por um doutor da lei. Aquele doutor da lei o abordou com a seguinte pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ao que Jesus Cristo respondeu para ele: Você conhece a lei? O que está escrito na lei? Quais são os mandamentos? Como você lê? Como você interpreta a lei de Deus? E aquele doutor da lei fez com maestria. Ele disse o seguinte: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ele resumiu perfeitamente 2 textos das Escrituras, tanto Deuteronômio quanto Levítico. Ele resumiu parte das Escrituras em 2 frases. Frases que Jesus já havia ensinado, que são o cerne da lei divina. Interessante que os 10 mandamentos que eu coloquei aqui neste slide, nós temos 4 mandamentos relacionados a Deus. E nós temos 6 relacionados ao próximo. A lei de Deus, ela foi toda resumida em apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E aí, dentro desse texto, vamos mencionar cada um desses mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Estes 4 mandamentos estão relacionados diretamente à pessoa de Deus, ao Deus Todo-Poderoso. E os outros 6? Primeiro, honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Os outros 6
estão relacionados ao próximo. Diante da resposta daquele doutor da lei, Jesus disse: então, se você já conhece a lei, você acabou de resumi-la de forma muito boa, então faça isso. Cumpra a lei, viva a lei de Deus, viva os mandamentos de Deus. Interessante que o texto bíblico diz que aquele doutor, querendo se esquivar, querendo arrumar uma desculpa, ele disse para Jesus: mas Senhor, quem é o meu próximo? A partir desta pergunta, quem é meu próximo, o Senhor Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. E agora vamos analisar um pouco mais de detalhes sobre esta parábola. Jesus começa dizendo que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Você pode observar neste gráfico, neste mapa, que nós temos uma diferença considerável entre Jerusalém, que estava nos montes, e Jericó, que está abaixo do nível do mar. Esta diferença, convertendo em metros, é de aproximadamente 1 quilômetro. A distância, na verdade, o declive é de praticamente 1 quilômetro. A distância de Jerusalém a Jericó é de aproximadamente 23 quilômetros. Não era tão longe, mas considere esta viagem uma viagem perigosa, uma viagem de declive, uma viagem por uma estrada que tinha bandidos, como foi mencionado nesse texto. E Jesus Cristo está dizendo que esse viajante foi assaltado, foi praticamente espancado e deixado como para morrer na estrada. Passando então um sacerdote, o religioso da época. O sacerdote era o homem que cuidava das ofertas, dos sacrifícios, era o homem que intercedia entre o homem e Deus, era o responsável para fazer este intermédio naquela ocasião. Mas este, vendo um judeu caído, machucado, à beira da morte, o largou, passou de largo, deixou para morrer. Enquanto isso, vem na sequência um levita, aquele que cuidava dos utensílios do templo, aquele que cuidava do louvor, aquele que cuidava das coisas materiais da casa de Deus. Ele também, vendo o judeu caído, ele passa de largo, deixa o outro para morrer. Mas que coisa! Na sequência, vem um samaritano. O samaritano, que era um povo considerado um povo mestiço. O samaritano, que era considerado um povo odiado. O samaritano, que não era bem-vindo em Jerusalém. Todavia, ele parou, atendeu e foi fazer o seu melhor por aquela pessoa. Interessante que agora eu coloquei um descritivo sobre judeus e samaritanos. Vamos analisar um pouco o que está descrito aqui. Após o reinado de Salomão, a nação de Israel se dividiu em 2 reinos, o reino sul e o reino norte, tendo como capitais a cidade de Jerusalém e a cidade de Samaria. Essa divisão se deu por questões políticas para evitar que as 10 tribos do norte voltassem a se aliar com as tribos do sul em Jerusalém por causa do templo que ficava na cidade santa. Os governadores do norte instituíram altares em algumas cidades do norte, como Dan, como Betel, criando assim uma divisão religiosa. Então, a adoração a Deus permanecia em Jerusalém, enquanto que lá em Samaria, em Betel, em Dan, em outras cidades, eles começaram a adotar a religião cananita, adorando Baal, Moloque e outros deuses da sua região. O problema se agravou quando houve a destruição do Reino do Norte pelos assírios no ano 722. A cidade de Samaria caiu sobre a mão dos assírios. Então houve uma repovoação daquela região, porque o rei da Síria miscigenava o povo, trazia povo de outras nações, misturavam as raças e assim surgia um povo diferente, um povo que não era mais o mesmo, não era mais o povo puro, que preservava os seus costumes. Então, aquele povo começou a misturar a religião também, gerando um povo e uma religião estranha para os judeus. O fato é que a religião se misturou a tal ponto deles terem uma Bíblia exclusiva. Eles preservavam apenas os 5 primeiros livros de Moisés, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
E nessa divisão, na qual eles preservavam apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles começaram a adotar práticas distintas lá no Monte Gerizim. E então houve uma grande divisão entre eles. Os judeus também foram para um cativeiro. Foram para o cativeiro babilônico. Jerusalém caiu sobre a mão de Nabucodonosor. Mas ao voltar do cativeiro sob as ordens do rei Ciro e começar a reconstrução do templo, os samaritanos que habitavam Samaria, eles se opuseram à reconstrução do templo. Aqui há então uma grande briga, porque então os samaritanos se opõem à reconstrução do templo. E quando os judeus, numa revolta dos macabeus, assumem o comando novamente, os judeus, sob o comando de João Hircano, eles destroem o templo dos samaritanos. Então era uma briga contínua entre judeus e samaritanos. Então, Jesus está dizendo aqui algo bem interessante. Esse povo não podia um ver o outro, mas o sacerdote, que era judeu, o levita, que era judeu, eles não ajudaram o seu compatriota. Eles não ajudaram o seu irmão. Antes, eles passaram de largo. O bom samaritano fez tudo o que estava ao seu alcance para ajudar um judeu que era considerado seu inimigo. Ele aplicou os primeiros socorros, o colocou sobre o seu transporte, sobre o seu animal, o levou até uma estalagem, um local seguro, cuidou dele naquele período, e no outro dia, quando ele precisou ir embora, ele pegou 2 denários, que é esse dinheiro que você está vendo na tela. Esta moeda é uma moeda do Império Romano, um denário da época de Tibério. E esse dinheiro era equivalente a um dia de trabalho. Além disso, 2 denários era suficiente para sustentar uma família que não era pequena. Os judeus tinham famílias grandes. Era o suficiente para sustentar por 1 semana e meia. Imagina uma única pessoa, quanto ela poderia ser sustentada. Eu acredito que talvez quase 1 mês com esse dinheiro. E ele deixou e falou: se custar algo mais, quando eu voltar, vou passar por aqui, eu lhe pago tudo quando voltar. Você consegue imaginar o que é fazer isso pelo seu companheiro, que na verdade é considerado seu inimigo? Não é o seu amigo que participa do churrasco na tua casa. Não é o teu amigo da sua comunidade, da sua empresa. Não. Ele era considerado inimigo do samaritano. Quando Jesus termina de contar esta história, ele pergunta para o seu ouvinte, para o doutor da lei: quem desses 3 te parece ser o próximo daquele homem? Então o doutor da lei acerta mais uma vez. Ele diz: aquele que usou de misericórdia. Ele não ousou dizer o samaritano, porque para ele só falar samaritano já era horrível, já era algo ruim. Só mencionar o nome, o título samaritano já era ruim. Imagina que ele teve que admitir: aquele que usou de misericórdia. Então Jesus conclui uma lição dizendo o seguinte: então você vai e faça o mesmo. Deus não quer que você faça coisas diferentes. Ele quer que você siga exemplos bons. Esta é uma parábola exemplar. Jesus diz assim: vai e haja com misericórdia da mesma forma que o samaritano agiu. Pratique aquilo que você já sabe. Execute, coloque em prática aquilo que você já tem. Deus não está pedindo de você algo novo. Faça o que você tem. Você não precisa reinventar a roda. Deus quer que você siga bons exemplos. Pratique a palavra de Deus. E dentro desta temática, eu quero te convidar a analisar alguns outros exemplos bíblicos. Porque, afinal de contas, nós temos muitos exemplos. Mas quais exemplos nós estamos seguindo? Nós precisamos analisar e nos apegar àquilo que é bom. E eu quero trazer alguns exemplos bons, porque é muito fácil nós olharmos para quem está errando e querer copiar quem está errando. Fulano está fazendo errado, então eu vou fazer também. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Vamos ver o que está escrito. E aí, vamos olhar para os bons exemplos que temos.
Muitos olham para as Escrituras procurando achar os defeitos dos homens, porque a Bíblia ela é imparcial, ela conta os defeitos, os pecados, as falhas dos seres humanos. Todos eles eram homens falhos, exceto o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas olhando para os homens, eles tinham falhas, eles tinham defeitos. E um detalhe interessante é que muitas pessoas ficam querendo se apegar aos defeitos de Moisés, aos defeitos de Davi, aos defeitos dos homens de Deus, de Abraão, por exemplo. E os exemplos bons? Que a Bíblia talvez não registrou suas falhas. Por que não nos apegamos aos bons exemplos? Mas muitas vezes queremos achar desculpas para não fazer, como estava fazendo aquele doutor da lei. Vamos arrumar um texto bíblico que me favoreça, mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Vamos começar com alguns exemplos bíblicos. Timóteo, cooperador de Paulo, jovem pastor, assumiu a igreja de Éfeso, a maior igreja da Ásia Menor. Homem que estava encarregado de instruir uma igreja que tinha um presbitério grande formado, muitos obreiros e anciãos. Este jovem, que tinha um pai grego e uma mãe judia, converteu-se ao cristianismo, aceitou a Cristo como Salvador, ganhou grande posição dentro da igreja de Jesus Cristo, foi cuidar de uma das maiores igrejas da sua época. Este jovem, Paulo diz, Timóteo, seja exemplo dos fiéis na palavra, na caridade, no trato. Timóteo, não é porque você é jovem que você não vai ser exemplo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis. Ele tinha que tratar com um presbitério enorme, cheio de anciãos, homens experientes. E Timóteo foi esse exemplo. No começo, ele era tímido. No começo, ele tinha dificuldades. Mas Paulo diz, olha, desperta o dom que há em ti, que você recebeu através da imposição do presbitério. Timóteo, você é um jovem de valor, grande companheiro de Paulo. Este jovem foi um exemplo. A Bíblia não registra suas falhas. Deu grande exemplo para muitas pessoas de sua época. Há testemunhos em Atos dos Apóstolos que a igreja falava bem dele, que a igreja testificava da vida dele. Ele tinha bom testemunho dos de dentro e dos de fora. Como está sendo a sua vida? Você tem bom testemunho dos de dentro e dos de fora? Isso é importante. Nós precisamos ser testemunhas, luz, brilhar no meio das trevas. Um segundo exemplo, Daniel. Um jovem, adolescente que foi levado para a Babilônia cativo, longe de seus pais. Mas o fato de estar longe de seus pais para estudar na Babilônia, sendo cativo, estando no palácio, estudando a língua dos caldeus, as ciências dos caldeus, ele permaneceu fiel a Deus. Ele não se desviou do seu caminho, embora toda a Babilônia estava empenhada a convertê-los aos seus deuses. Foi-lhe trocado o nome como Beltesazar, ou Bel te proteja. O nome dele significava Deus é meu juiz, mas foi trocado para tentar convertê-lo à religião babilônica. Mas ele permaneceu fiel e provou em toda a corte que ele era homem de Deus. Morreu com uma idade avançada. Ele foi chamado por Deus de homem muito amado. Também a Bíblia não registra suas falhas. Não que ele não tivesse, não que Timóteo não tivesse, não que Daniel não tivesse falhas. Tinham, mas o caráter deles permaneceu ilibado, um caráter limpo. Então, por que não nos apegarmos a estes exemplos de homens fiéis, de homens que permaneceram na casa de Deus, que fizeram o melhor? Não fique exaltando o exemplo ruim, não. Exalte o bom exemplo. Que Deus te guarde, que Deus te ajude, que Deus proteja a sua vida, que você olhe para Jesus Cristo. Nós já vamos falar de Jesus, que é o nosso maior exemplo. O maior exemplo que podemos olhar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes, vamos falar de José. Outro jovem importantíssimo nas Escrituras Sagradas. José foi vendido por seus irmãos,
foi levado ao Egito, tornou-se escravo, ficou preso e mesmo assim ele não negou ao seu Deus, permaneceu fiel e Deus começou a usá-lo. E a Bíblia diz que tudo que José fazia, onde ele punha a mão, o Senhor o abençoava. Imagine como era a vida de José, sendo preso, acusado injustamente, mas ele tornou-se governador do Egito. E ainda, quando seus irmãos foram buscar comida no Egito, ele ainda os tratou com respeito, ele ainda sustentou toda a sua família, ele não se vingou, ele reconheceu a mão de Deus em todo aquele processo. Dê glória a Deus, glorifique a Deus nesse processo. Talvez você esteja passando dificuldades, mas Deus sabe o que está fazendo. O momento de dificuldade é para nos fortalecer. Esse momento é para você se fortalecer em Cristo Jesus. Bom, o nosso maior exemplo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que entregou a sua vida por nós, aquele que não encontrou nenhum pecado na vida dele, não foi achado. Ele foi o Cordeiro Imaculado de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que se entregou por nós, aquele que nos salvou. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse que ele venceu o mundo. E por que eu e você não podemos vencer? Ele venceu as dificuldades, ele venceu as barreiras. Ele orava, ele buscava Deus, ele jejuava, ele meditava nas Escrituras, ele fazia a obra de Deus. E por que eu e você não podemos fazer? Jesus Cristo, nosso maior exemplo. Glória a Deus por isso. Vamos analisar agora outros exemplos. Exemplos na história. A história nos conta que Martinho Lutero, com 31 anos de idade, ele afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Martinho Lutero provocou a reforma protestante. Martinho Lutero era um monge católico. Ele, analisando as escrituras sagradas, se depara com o texto de Romanos, quando ele vê e compara as práticas da igreja de sua época, vendendo indulgências, e começa a comparar as práticas da igreja com as escrituras sagradas, ele confronta a igreja de sua época. Ele começa a questionar a igreja de sua época. Ele traduz a Bíblia para o alemão, ele coloca a Bíblia na mão das pessoas, porque até então a Bíblia estava em latim e o povo não tinha acesso. Interessante que ele, com 31 anos de idade, ele foi um instrumento de Deus para levar a uma reforma, porque muitas vezes nós precisamos confrontar as práticas que estão erradas, talvez do nosso lado, talvez dentro de nossas instituições. Deus te deu cérebro, Deus te deu sabedoria, Deus te deu o Espírito Santo para confrontar aquilo que é errado. Então, nós precisamos falar a verdade em Cristo Jesus. Outro exemplo interessante foi João Calvino. Aos 27 anos de idade, ele revolucionou a França, com o protestantismo na França. Depois vai para Genebra e assim a obra de Deus continua. Moody tinha 25 anos quando em Chicago, a sua escola dominical, tinha mais de 1.000 crianças. Isso chamou a atenção do presidente dos Estados Unidos da época. Na época, Abraham Lincoln foi visitar a sua escola. Uma escola que chamou a atenção. Moody foi um grande pregador do Evangelho. Outro expoente da fé cristã foi Billy Graham. Quando ele tinha 30 anos de idade, ele já havia pregado para 210 milhões de pessoas em mais de 185 países. Estes exemplos, nós precisamos olhar e pensar, o que eles fizeram de diferente? Será que nós devemos reinventar a roda? Ou seguir bons exemplos? Ou fazer como Jesus diz, vai e faz o mesmo. Vai e siga bons exemplos. Vai e pratique o Evangelho. Eu quero concluir perguntando para você, como você fará a diferença? Que exemplos você está seguindo? Que exemplos você vai seguir? Se você talvez estiver com falta de referenciais, eu posso te dizer, olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Se você não consegue olhar para o seu lado e ver referenciais para a sua vida, olhe para Jesus, analise as Escrituras, siga o exemplo de Jesus, siga os bons exemplos que eu citei aqui dentro das Escrituras Sagradas, analise a palavra de Deus e eu te garanto,
Você não precisa fazer coisas muito diferentes. Você só precisa ser fiel. Você precisa seguir os bons exemplos. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esta palavra arda no seu coração, que você possa buscar bons referenciais e fazer a diferença, fazer aquilo que está no teu alcance, aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus já entregou na sua mão. Faça aquilo que você pode, faça aquilo que Deus te entregou. Está escrito no texto bíblico de Eclesiastes: tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus não quer algo além do que você pode fazer. Ele quer aquilo que está dentro da tua capacidade, dentro do teu limite. Faça o seu melhor. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Eu quero agradecer você que me ouviu até agora. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.